Salve, salve mutantes, faz tempo que a gente não faz um vídeo externo, né? Mas também, com tanto barulho, com tanta dificuldade, hoje deu sorte de ter pouca gente aqui. Eu quero agradecer o presentinho, muito obrigado. Vamos fazer um vídeo, hoje é o vídeo número 205, eu acho. Vamos fazer em duas partes, vai ser um vídeo de história. E aí eu vou te contar a história do que eu sei e depois na segunda parte com alguns dados de uma pesquisa, tá? Vamos olhar a abertura aí, na sequência a gente volta. Muito bem, pessoal, hoje a gente vai falar dos Stewarts. Sabe o que é o Stewart? Não é um sobrenome e nem um nome americano apenas. Ele pode ser outras coisas além disso. E ele é uma função, ele é uma atividade, é um emprego. Isso mesmo, é um trabalho, é uma função. Se chama Steward e eu vou te contar a história dessa função hoje. Olha só. Bom, como eu te disse no começo, esse vídeo vai ser feito em duas partes. Então eu vou te contar externamente aqui, cruamente, tudo que eu me lembro da história do Steward. E na sequência eu faço a outra parte aqui, te trazendo os dados, os números, que é uma coisa importante nesse caso. Vamos lá então. Para começar eu vou te explicar o que é Steward. Steward é o carinha aquele de amarelo, um coletinho amarelo. A gente está falando de futebol. No campo de futebol tem o segurança, tem o jogador, a comissão técnica, enfim, e tem os caras com os coletinhos amarelos. Aqueles caras que ficam olhando para a torcida se chamam Steward. Da onde que vem esse nome e o que esses caras fazem? Vamos lá, vamos mais a fundo. Basicamente o que esses caras fazem é cuidar das pessoas que estão no estádio, dos jogadores, dos profissionais, enfim, fazer com que tudo fique tranquilo, que a torcida não interfira no campo e que o campo não interfira na torcida, certo? Pelo menos interferir no sentido negativo da coisa. É claro que um aplauso da torcida é legal, é claro que o cara fazer um gol interfere na torcida, tá tudo certo. Mas os stewards, eles estão ali para garantir que não vai dar problema, que ninguém vai se machucar, que não vai dar conflito. Essa é a função do steward. Mas é interessante porque eles nasceram justamente da comprovação de que violência gera violência. E é por isso que os stewards não são violentos. Eu vou te contar a história agora, olha só. Os stewards nasceram na Inglaterra, lá no final do século passado. O que acontecia? Existiam clubes que tinham uma torcida, um clube, dois clubes. Depois, na segunda parte do vídeo, eu vou te dizer os times, os números, que são coisas que eu realmente não guardo. Mas existia um time inglês, ou mais de um time inglês, que tinha uma torcida chamada Hooligans. A torcida Hooligans era uma torcida inglesa extremamente violenta. Os Hooligans, eles chegavam nos estádios depois de já terem passado por algum lugar que eles destruíram. E eles saíam dos estádios e iam para algum lugar também destruir o lugar. Na verdade, era meio que um ritual dessa torcida organizada, chamada Hooligans, a violência, o confronto. Não existia nenhum jogo de futebol em que a torcida Hooligans não se envolvia em algum ato de violência, ou na entrada ou na saída do campo, ou até mesmo no estádio. Esse negócio de invadir o estádio, invadir o campo dentro do estádio, isso começou lá na Inglaterra, e justamente com esses caras, com os hooligans. Eles invadiram o campo, não uma vez nem duas, eles invadiam o campo, e muitas vezes agrediam jogadores, comissão técnica, juiz, enfim, era realmente um negócio sério. E isso foi se agravando, porque, como eu te disse, não foi uma vez, não foi duas, não foi três, a coisa foi ficando mais grave. Até que isso foi entregue na mão de um juiz inglês chamado Taylor, se eu não estou enganado. Na segunda parte eu vou confirmar isso, mas se eu não me engano, o nome desse juiz é Taylor. Mas os hooligans continuavam fazendo confusão antes, fora do estádio, e depois também fora do estádio. E não existe um contingente policial para ficar o tempo todo seguindo a torcida organizada.
para ver em que momento que esses caras vão explodir e eu vou ter que entrar com a polícia. Era realmente insatisfatória a solução da violência contra a violência. Não estava funcionando. E o que é pior, isso já estava começando a se espalhar para outros lugares além de Londres. Olha só. Percebendo a dificuldade em resolver o problema da violência, levaram esse processo para o juiz Taylor para que ele pensasse numa solução, no que podia ser feito. Vamos prender todo mundo, etc e tal. E aí ele avaliou o caso e tal e pensou que não, que violência não podia ser combatida com violência. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a infiltrar pessoas nas torcidas. E aí esses caras que eram infiltrados, que entregavam, que deduravam a torcida organizada para a polícia, começaram a conversar com as pessoas. E aí começam a nascer os stewards, os caras que cuidam dos torcedores e dos profissionais do futebol, aqueles caras com o coletinho amarelo. Os caras ficam no estádio olhando para a torcida e controlando, o pessoal tá meio agitado, não tá muito agitado, tá tudo bem, não tá tudo bem, enfim. Começaram a lidar dessa forma e a conversar com o torcedor na beira do campo. Aquele torcedor que fica na grade, que fica no muro, e na Europa isso nem existe, mas os caras conseguem conversar. E aí os stewards, que não eram chamados de stewards ainda, eram tipo uns seguranças. Tanto é que eu vou te linkar com o Brasil, a relação deles com a segurança. E aí eles, como os caras no Brasil, eles têm que fazer curso de segurança, eles têm que todo ano fazer uma reciclagem de segurança, e eles têm uma autorização, esses cursos eles são fiscalizados pela Polícia Federal, e eles têm uma autorização para estarem ali neste papel de steward, do cara que cuida das coisas, que conversa com a torcida, que regula os ânimos através do diálogo, através da passividade e não da agressividade. A gente não conserta a violência com violência. Então, já que vem a violência da torcida, vem uma voz amena dizendo, olha, vamos pegar leve de dentro do campo, que são os stewards, aqueles carinhas de colete amarelo. Então, quando tu estiver no campo e vê aqueles coletinhos amarelos, não xinga os caras, não joga nada nos caras, não agride os caras estão ali numa boa para ajudar, é o trabalho deles. Então hoje, steward é uma função dentro do futebol. Há quem me pergunte o porquê do nome steward. Aí na segunda parte do vídeo eu explico para vocês, porque eu realmente de cabeça não me lembro o porquê do nome. Eu não me lembro se era o sobrenome do Taylor, do juiz, mas enfim, sei que o juiz que começou isso foi um juiz chamado Taylor. Sei que isso tudo vem da Inglaterra e que hoje é fundamental para os estádios. É isso que vai mudar o processo da gente estar tão longe. O futebol ele vem sendo elitizado a cada ano, grande parte com esse argumento da violência. Teoricamente, quem tem mais dinheiro para pagar um ingresso muito mais caro é uma pessoa que não vai querer criar confusão, que não vai querer se machucar, que não está disposto a ficar bêbado e jogar bebida nas pessoas. Teoricamente, certo? Porque no Brasil a gente está vendo que às vezes quem tem mais condição financeira é quem tem menos escrúpulo com o outro. Mas vamos para a segunda parte desse vídeo que eu vou te trazer os dados técnicos agora. Olha só. Agora na segunda parte vamos só trazer as coisas técnicas da função steward. Steward não é steward com T no final, é assim ó, como está escrito aqui ó, steward, é steward. Os stewards são considerados profissionais da segurança no Brasil. E para exercer a profissão de segurança no Brasil, é preciso que se tenha o curso de formação em vigilância. Essa é a primeira etapa. Para atuar nos estádios de futebol, tem um outro curso preparatório específico para isso. E aí o cara tem que fazer esse curso. E de 2 em 2 anos,
tem um curso de reciclagem para que possa continuar atuando na beira do campo. O primeiro momento em que se começou a falar sobre a função steward foi na Euro 2004. Foi a primeira vez que foi feito um estudo, um relatório preliminar para a implementação dos stewards nas torcidas. O conceito dos stewards nasceu nos Estados Unidos, mas realmente a origem, o surgimento da função steward foi na Inglaterra, como expliquei para vocês ao final do século passado. Em 1985 e posteriormente 1989, ocorreram duas tragédias no futebol inglês, a primeira com mais de 30 mortes e a segunda com mais de 50 mortes. Foi quando o governo britânico realmente resolveu entrar em ação. E aí entra o juiz Taylor, que eu falei para vocês na primeira parte do vídeo. O resultado do relatório do Taylor foi o conceito de segurança civilista. Veio do resultado desses relatórios entregues pelo Taylor. E na verdade, o Taylor não inventou nada. Ele pegou um guia completo, um estudo, o estudo mais completo que já tinha sido realizado sobre o futebol e essas questões que permeiam o futebol, do ano de 1973. Guide to Safe at the Sport Ground. Green Book. Esse livro de 1973 é que deu origem, embasamento aos estudos do Taylor, que viria a fazer esse novo relatório mais atualizado e completo a respeito da segurança. No início dos anos 2000, a demanda de stewards começou a aumentar. Então essa crescente demanda começou a trazer um novo comportamento na segurança do esporte futebol, em especial na Europa, registrando os resultados disso e dos números, aferindo a participação dos stewards no universo do futebol. Tem uma frase que marca muito os stewards, que é a seguinte: ser steward, eu vou colocar a frase aqui, ser steward é influenciar o seu grupo. Fundamentalmente é importante que a gente entenda que os stewards são membros civis, eles fazem parte da sociedade civil, eles não são policiais militares ou qualquer coisa que o valha. A origem do termo steward é anglo-saxônica e é difícil, é reconhecidamente difícil trazer uma tradução para o português. Então manteve-se a palavra steward. Até porque se a gente fosse traduzir ia ficar muito complicado. Arrumador, orientador, o hospedeiro, auxiliar, arrumador. Os stewards respondem ao organizador do evento. Então eles são funcionários de quem organiza o evento. No caso, um jogo de futebol, o time dono da casa. E obviamente que tu não vai ver um steward comemorando o gol, mesmo que seja do chefe dele, ou comemorando uma desclassificação, enfim. Os caras não estão ali para manifestar a sua vontade pessoal, e sim para, através da orientação, manter o nível, manter sob controle tudo o que acontece ao redor. Mas no fundo a coisa mais importante para que dê certo a função do steward é o fato da torcida aceitar o steward, a aceitação das torcidas, a aceitação do público. Então só com um olhar, uma olhadinha simpática, de repente uma troca de ideia, as coisas já ficam muito mais tranquilas, muito mais calmas e se evita uma perda de tempo gigante que se tem ainda hoje no futebol brasileiro. Muito bem, essa era a questão do steward. Curte, compartilha, faz aquela mão toda. E se tu quiser saber alguma outra história, alguma coisa que tu quer saber a origem, manda aqui pra gente, manda no e-mail aí embaixo que eu vou atrás e descubro isso pra te contar aqui. Beleza? Falou, tchau!